Olá, estamos iniciando mais uma escola bíblica da Igreja do Evangelho Quadrangular, Catedral da Adoração. A nossa lição de hoje é Visão Eterna, da revista cujo tema é Código da Visão Perfeita. Nós vamos falar sobre a visão que temos que ter sobre o reino de Deus, que o Senhor Jesus veio para nos mostrar, nos dar a expectativa de que nós iremos um dia reinar juntamente com Ele, nós quanto igreja. Amém? O texto baseado da nossa lição está aqui na revista de vocês, na página 23, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O objetivo é que todos nós venhamos ter a convicção de que nós temos uma cidadania do reino de Deus e ter o conhecimento do valor da sua palavra. Então, aqui na introdução do livro de vocês, ele fala que reinos, homens se levantaram para reinar, várias nações, impérios já foram poderosos, mas caíram, foram derrotados, desapareceram da face da terra, mas diz que o reino de Deus é eterno. Ele é eterno, firme, inabalável, sem limites em riqueza e poder. A visão perfeita gerada na fé, na palavra de Deus, ela é capaz de nos fazer vencer o mundo. Então, aqui diz que a visão perfeita me levará ao Senhor Jesus a compreender que o reino de Deus superará os reinos da terra, como está escrito: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. Mas para nós entrarmos sobre essa questão da visão eterna do reino, eu preciso lembrar de algo. O que é reino? Reino se refere tanto ao reino em si, quanto ao governo de um monarca, ou a esfera de uma autoridade, quer dizer, o domínio deste monarca sobre este reino. E existem 4 elementos relacionados ao reino e ao governo. O próprio governante. Quem é o próprio governante que nós estamos a servir, estamos esperando este reino? É o Senhor Jesus. O reino sobre o qual o monarca governa é o reino eterno. As pessoas dentro do reino são todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, que foram salvos em Jesus, que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Senhor Jesus. E o sistema de leis para administrar, que é a palavra de Deus. O reino, ele existe, o Senhor fundou, a Bíblia diz que esta fundação aconteceu desde o início de todas as coisas. O reino de Deus já existe. Nós não tínhamos conhecimento, só viemos a ter conhecimento deste reino quando Jesus veio e nos mostrou. Nós vamos ver que um dos 4 evangelhos, que é o livro de Mateus, que apresenta Jesus como rei, ele mostra o reino deste grande monarca, Jesus Cristo, o nosso Rei eterno. Lá em Mateus, ele fala, a base, o assunto principal de Mateus é o reino dos céus, é o reino de Deus. E ele fala lá no capítulo 5 sobre as bem-aventuranças. Quando ele vai para aquele monte, que ele começa a ensinar, ele fala sobre as bem-aventuranças e decorre que devemos ser sal, ser luz,
Aqui está aqui em Mateus, nós vamos ver no capítulo 5, ele fala sobre isso. Mateus, capítulo 5. Ele vem falando, ele diz que ele fala sobre a luz do mundo, ele fala que nós devemos ser sal, a nossa luz tem que brilhar, o cumprimento da lei. Ele fala também aqui que ele fala tudo sobre o reino, sobre o galardão que vamos ter sobre este que está contido neste reino. No capítulo 17, ele mostra a visão do reino, em próprio Mateus, no capítulo 17, ele fala aqui na transfiguração, e ele fala sobre a questão do reino dele, não é? Ele diz que ele foi transfigurado, as suas roupas foram transformadas, e Pedro aqui diz que ele tomou a palavra: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E ele fala também de várias coisas sobre, ele mostra aqui a visão de todo o reino, que é um reino espiritual que o Senhor veio nos mostrar. No capítulo 24 de Mateus, ele fala também sobre que os discípulos, tanto do 24 até o capítulo 28, ele fala que os discípulos, eles estavam inquietos em relação à consumação dos séculos. Quando Jesus dá a última palavra, quando a gente vai ver lá no capítulo 28, e que ele aparece aos seus discípulos, e diz assim que, no versículo 16, no capítulo 28, versículo 16, que os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eles queriam saber, estavam inquietos, e quando Jesus ele fala que o tempo de Deus irá acontecer nessa consumação. No capítulo 28, nós vamos ver que em Mateus, nós temos a palavra do reino, nós temos a visão do reino, e Jesus diz que nós devemos anunciar o evangelho, anunciar o reino, anunciar para que as pessoas também, elas possam, outras, a virem compartilhar conosco de todas as benesses que esse reino tem, as bênçãos, a graça, o poder que este reino tem. Aqui no livro de vocês, na questão depois da visão do reino, fala sobre a perseverança na visão. Então eu preciso ter visão do reino, não um reino natural, mas um reino espiritual. Na quinta linha da página 23, ele diz assim mas alguns cristãos desistem rápido da primeira adversidade, às vezes por motivos corriqueiros de relacionamento, abandonam o poder de resistência. Perseverar na visão. Lá em Josué, no capítulo 1, versículo 7, Deus, ele diz prontamente para ele, para nós não olharmos nem para a direita nem para a esquerda, nós irmos diretamente ao foco, partir para o alvo, prosseguir para o alvo. Está lá em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, 14, não é? Que diz assim: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberania vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Então prossigo para o alvo, eu não posso parar, eu tenho que prosseguir, eu tenho que caminhar, eu tenho que continuar.
Paulo ele diz isso: eu não posso parar porque eu já recebi as minhas bênçãos, mas a luta continua. Eu tenho que prosseguir até vir a questão de Deus chegar, enfrentar todas as situações até a própria morte. Nós vamos ver aqui na 17ª linha, que diz, na página 23 ainda, que os cristãos aprendem na palavra e são separados para suportar contrariedades e até a morte. Então ele fala aqui de Estevão e Paulo. Estevão, ele por falar da palavra, por anunciar o reino de Deus, o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado. Mas será que nós temos a fé enraizada na palavra, a visão eterna deste reino, que é um reino espiritual, um reino eterno? Será que eu tenho essa visão de ir até a morte? Estevão, ele morreu, mas antes de morrer, ele ainda orou pelas pessoas que estavam o matando. E Paulo também. Paulo foi perseguido, ele evangelizou, ele falou da palavra, mas ele também, Paulo, ele disse assim: olha, se for para eu ficar aqui por causa de vocês, para continuar a ensinar, a evangelizar, a ganhar novas almas para Cristo, eu vou ficar, eu quero ficar, será um prazer. Mas também, se já chegar o meu momento de eu morrer, eu sei em quem eu tenho crido. Então, nós temos que conseguir, por meio da palavra, e o Espírito Santo, que é o nosso mestre, vai nos ajudar a vencer todas as adversidades e até a própria morte, sabendo que Jesus disse que todo aquele que morre nele, nós teremos vida eterna. Podemos até vir a morrer, mas a Bíblia diz que nós estaremos vivos com ele. Amém? A perspectiva e visão. Aqui fala da maneira como eu enxergo as coisas. Como é que eu vejo as situações, as adversidades, a problemática que está acontecendo no mundo. Eu preciso ver as questões que acontecem comigo, na minha família, no meu trabalho, as coisas que às vezes as portas se fecham, eu me entristeço, eu fico com raiva, eu culpo as pessoas, mas eu não tenho esta visão eterna de que Deus, se Ele fecha uma porta, Ele sabe por quê, Ele vai abrir uma outra, ou Ele vai fazer uma outra coisa por nós. Então nós não devemos duvidar, o reino ele existe, e o Senhor Jesus nos mostrou, em Mateus, quando ele fala do como é o reino, como nós devemos nos portar. Então, dentro deste reino há a ética, há os procedimentos, há os preceitos que nós devemos olhar, observar, guardar. A Bíblia mesmo diz nos Salmos que guardo a tua palavra para não pecar contra ti. Eu tenho que estar vigilante, porque Jesus vai voltar, e eu não posso ficar por causa de coisas pequenas, mas eu tenho que estar sempre me alimentando da palavra, crescer, seguir, avançar, sempre para o alvo que é Cristo. Aqui ela diz na tua revista, está lá em Mateus 6, 22, 23, quando ele fala dos nossos olhos. Se o meu olho é bom, todo o meu corpo terá atitudes boas. Então, como é que eu enxergo as coisas? Como é que eu enxergo as pessoas? Como é que eu enxergo as situações? Então, ele diz aqui que, de fato, nós não enxergamos com os olhos, mas sim com o córtex cerebral, porque é lá que acontecem as decodificações das informações que temos por meio dos olhos. O que eu enxergo é a luz que reflete em meus olhos, vai me fazer com que eu também venha a ter esse entendimento da realidade que me cerca. E diz aqui que a visão é um ponto de vista dentro da perspectiva pessoal. É o meu ponto de vista de como se olha e como eu tenho a minha visão pautada. Ou seja, você não vê as coisas como elas são, você as vê como você vê. Quando você diz a alguém
às vezes aqui mesmo, quando ele fala que um exemplo disso é quando Davi, quando ele vai até aquele local, ele vai levar o alimento para os seus irmãos, mas ele vê aquele gigante falar mal, insultar o nome de Deus, e ele não temeu, porque ele creu no Deus da sua salvação, ele creu no Senhor da sua vida, e ele disse: quem é este incircunciso? Ele não ficou com medo, podia ser grande, ele pequeno, mas nós não devemos temer as circunstâncias. Está difícil, mas não está impossível para Deus agir. Nós temos que deixar o Senhor fortalecer a nossa fé. Nossa fé, ela é fortalecida pela palavra. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu leio a palavra, eu tenho Jesus na minha vida, eu vou permanecer e vou vencer todas as minhas adversidades. Então, como é que eu estou olhando as circunstâncias do mundo? Eu estou vendo que isso vai me atrapalhar na minha vida cristã, na minha vida de subir até chegar ao local onde ele diz que é a estatura de varão perfeito. Eu não posso permitir que essas adversidades, esses problemas venham me impedir de eu subir os degraus para eu poder chegar até lá. Mas eu tenho que tirar lições dessas circunstâncias e sempre crer que Deus, ele está acima de todas as coisas. O Senhor, ele é por nós. Quem será contra nós? Os problemas podem vir, mas nós não temeremos, porque o Senhor, ele é conosco. Aqui diz a sua palavra. Ele diz mais que um outro exemplo que eu vi a questão, né, de vários outros exemplos que nós temos na palavra de Deus, né? O próprio Jesus, quando ele foi para a cruz, ele poderia ter visto tantas pessoas querendo me bater, me matar, eu vou morrer, dói. Jesus sentiu todas as dores, ele poderia ter desistido, mas ele pensou num reino que nós iríamos herdar. Ele foi para a cruz do Calvário para morrer a nossa morte, receber o nosso castigo, para que nós pudéssemos herdar este reino, porque nós somos feituras dele. Ele nos ama com um amor tal, está lá em João 3,16, um amor inexplicável. Não somos nada, nós não somos importantes, não. A Bíblia até fala que somos como vermes de Jacó. Quem somos? Quem somos? Somos nada, mas mesmo assim Ele nos ama de uma forma tal, que Ele quer, Ele disse lá também em João, no capítulo 14, Ele diz que aonde Ele estiver, Ele quer que nós estejamos com Ele. Então Ele quer que nós estejamos participando deste reino. Quando este reino chegar, nós reinaremos com Ele. Amém? Glória a Deus. Ele fala aqui, Davi mudou aquela realidade, se viu como vencedor. E você, como se enxerga? Lembre, sua visão faz o seu mundo. Se você tem um mundo que cresce, um mundo de vitórias, um mundo vitorioso, você vai ter que agir como Davi agiu. É um gigante, ele nem podia com aquela, a espada, assim diz a palavra, mas ele foi lá com aquele peso e ele degolou aquele gigante. Então o Senhor nos dá a palavra para a gente vencer os nossos gigantes, as adversidades, os problemas, Ele nos dá. A maneira como eu encaro. Então aqui fala também, lá voltando, aqui tem a conclusão. Na conclusão diz que a visão é a capacidade de antever tendências e enxergar o que se forma no horizonte ainda indefinido. Nós não sabemos como é, a Bíblia mesmo diz que ainda não subiu ao nosso coração nem à nossa mente, nem sabemos como é este reino, mas nós podemos imaginar, porque quando lemos a palavra, o Senhor mostra para nós que como é este reino.
como nós devemos viver. Ele mostra como é o nosso procedimento para que nós possamos herdar. Ele diz que tenho que ser como criança e aceitar este reino como criança. Aquele que aceita como criança, então, submissão, amor, eu vou sempre estar debaixo da autoridade deste grande governante, obedecendo, porque eu preciso, há uma autoridade sobre mim. Então, o Senhor Jesus, Ele quer que nós sejamos como criança, obedecendo, mesmo às vezes querendo fazer alguma coisa do nosso jeito, mas a palavra de Deus diz para nós olharmos para Cristo e prosseguirmos para o alvo, que é sermos vencedores. Aqui diz que ao exercitarmos a nossa fé, podemos fechar os olhos para o visível e ter uma visão do que foi prometido. O Senhor Jesus prometeu, Ele diz, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então é uma promessa para nós, aonde nós estivermos, onde Jesus estiver, nós estaremos lá, basta nós continuarmos a servi-lo, a obedecê-lo. Diz também que a sua visão pela fé é do tamanho das suas palavras. Por isso Jesus afirmou que toda a boca fala do que está cheio o coração. Está em Lucas, no capítulo 6, versículo 45. Então, como é que está o teu coração? Está cheio de quê? Está cheio de esperança? Está cheio de amor? Está cheio da palavra? Eu consigo obedecer? Eu consigo pegar esta palavra e depois praticar esta palavra? Eu estou conseguindo falar, eu profetizo, vem a doença, eu profetizo, eu vou ser curada, vem o problema, eu profetizo e o problema será solucionado, eu profetizo quando a porta vai ser fechada, eu profetizo e outra será aberta. Então, a minha boca vai dizer o que está cheio no coração, mas se o meu coração tem dúvida, a dúvida sairá na minha boca e as coisas não acontecerão. Diz que a cada passo de fé que damos, a revelação de Deus acontece e nossa visão vai sendo ampliada e a fé fortalecida. Então, voltando aqui no livro de vocês, na página 23, aqui no objetivo, você já sabe o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele vai chegar. Nós já estamos sendo preparados para ele. Então nós temos aqui a palavra, onde está a lei dele, como é que eu devo proceder, como é que eu tenho que fazer para poder dar este reino. Agora tem também aqui falando sobre o valor da sua palavra. Qual o valor da palavra de Deus? O valor da palavra de Deus, a gente pode abrir em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Tá aqui. O 16 e o 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, além dela nos dar o conselho, dela nos orientar, dela nos corrigir, nos instruir em justiça, temos o consolo e a esperança de que este reino chegará. Todos os dias ela precisa estar em nossas mãos, ela ser lida, ela ser meditada, porque então ela poderá vestir o nosso corpo espiritual, calçar os nossos pés e ungir as nossas mãos. Precisamos ter em nosso coração a palavra, obedecer, viver e anunciar todas as boas coisas que o Senhor tem para nós, pois assim a nossa vida será a expressão da palavra de Deus. Então eu vou ter a autoridade de poder anunciar a palavra e ninguém vai questionar, porque a minha vida está de acordo com
a palavra. Além dela nos aconselhar, nos orientar, nos ensinar, a palavra de Deus, ela tem um firme fundamento, ela é o fundamento da nossa fé, da nossa vida cristã. Ela vai nos ajudar a conhecer a Deus. E ele mostra lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 até o 27, ele fala dos dois fundamentos. Aquele que constrói a sua casa na rocha e aquele na areia. O que constrói a sua casa na rocha, que é Jesus, é um homem que é prudente. É um homem que nada vai abalar. Pode soprar, pode acontecer o que acontecer, a sua casa jamais será derribada, como diz a palavra de Deus. E quem faz na areia mostra uma pessoa negligente, insensata e imprudente. Então, nós precisamos firmar a nossa fé na rocha que é Jesus. A palavra de Deus também, ela é a preciosa semente. É a semente que produz para a vida eterna. E diz que eu preciso produzir frutos e frutos que vão permanecer para a vida eterna. E também ela mostra que ela é o melhor alimento. Está lá em Mateus 4:4. Quando Jesus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem um escritor russo, o nome dele é Dostoiévski. Ele disse que o vazio que está dentro do homem, ele é do tamanho de Deus. Então quem é que pode preencher este grande vazio? Jesus Cristo, Deus. O Senhor, ele então veio, morreu na cruz do Calvário e nos dá a oportunidade de receber esta salvação por meio de Jesus Cristo. Ele nos amou de uma forma tal. E ele então vai preencher este vazio. Também o reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu livro Morte na Panela, ele narra uma seguinte questão lá. Uma pesquisa feita entre crianças que sobreviveram da Segunda Guerra Mundial, elas foram levadas a um local seguro, onde tinha roupas, comidas, calçados, elas poderiam brincar, tinha espaço, mas quando chegava a noite não conseguiam dormir. Elas não tinham aquela tranquilidade. Então eles contrataram uma psicóloga e essa psicóloga disse que elas não poderiam dormir porque elas estavam inseguras em relação ao dia seguinte, porque poderia morrer ou de novo faltar o alimento ou passar por toda aquela situação que elas tinham passado na guerra. Então o que ela fez? Ela disse que as pessoas tinham que dar, que trabalhavam naquele local, era para entregar na mão de cada criança um pedaço de pão. Quando elas fossem dormir, elas pegassem aquele pão e então elas iam dormir. E assim as crianças conseguiam dormir tranquilamente. O que é isso? O pão é a necessidade básica de toda a família. Nós comemos o pão pela manhã. Nós temos no nosso Pará, temos o carequinha. Comemos o careca de manhã, tomamos nosso café quentinho, gostoso, e à noite, 5 da tarde, 6 horas da tarde, conforme, nós vamos também nos alimentar do pão. O pão é um alimento necessário. A palavra de Deus, ela é comparada com pão, por quê? Porque é simples, é fácil, é rápido das pessoas poderem ter acesso ao pão. Qualquer lugar, uma padaria, aonde a gente sente cheiro de pão, lá nós podemos comprar, comer, nos alimentar. É para a nossa sobrevivência. Por que isso? Porque a palavra de Deus, ela vivifica, ela nos fortalece. Está lá no Salmo 119, versículo 28. Ela é a fonte de santificação, João 17:7. Ela é remédio eficaz, está no Salmo 107, 20. Qualquer doença que tenhamos, o Senhor pode nos curar. A palavra vem nos curar, principalmente a doença espiritual. Ela alegra o coração.
Está em Jeremias 15:16, Salmo 19:8, Lucas 24:32 e 10:39. Então não esqueça, você é cidadão do reino e deve conhecer e praticar as leis que o regem, que é a palavra de Deus. Então eu tenho que pensar assim: ler a palavra para aquecer, guardar a palavra para ser santo, confiar na palavra para vencer, comer a palavra para ser forte, amar a palavra para ser abençoado. Como diz o pastor Marcos Antônio, ela é a fonte de vida, saúde, paz e vitória. Então, Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra, eu tenha prazer sempre de ler a palavra, de meditar na palavra e crescer. Eu tenho que prosseguir para o alvo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é a conquista do reino, porque eu preciso herdar o reino, porque o Senhor faz isso por nós. Então, Deus nos abençoe, vamos orar, agradecendo ao Senhor por esses momentos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Jesus, que a tua palavra realmente ela penetre nos nossos corações e que ela venha produzir grandes coisas, transformação, que ela venha trazer renovação, fortalecimento, que não permita que nós não venhamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar firme para o alvo que é Cristo. Que nós possamos guardar a tua palavra para não pecar contra ti. Temos a certeza que nós herdaremos este reino e reinaremos contigo. Está perto este dia. E nós te pedimos, Pai, que tu venhas nos abençoar. Abençoa todos que estão neste momento, Senhor, ouvindo, participando deste momento da palavra, do estudo da tua palavra, aqueles que vão assistir depois, que tu abençoe cada um de nós, como seus servos, como seus filhos, abençoa nossa casa, nossa família, que nada venha nos deter, que nós possamos praticar a tua palavra e anunciar as verdades que contém a tua palavra, as verdades que estão nelas, que uma delas é de nós crermos em ti e que teremos vida eterna e que herdaremos este reino. Nós te pedimos em nome de Jesus, vem nos curar, nos abençoar, nos livrar de todo o mal. Nós te pedimos para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus.